Vou pedir para o presbítero Joseval, que nos leva a Deus nessa oração, presbítero, por gentileza. Deus querido, Deus amado, graças te rendemos por mais um dia que o Senhor concede a nós, que estamos te cultuando, juntamente com os irmãos, estamos em comunhão com os irmãos e com o Senhor, Pai. Que possamos aproveitar bem este dia para a honra e glória do Senhor. É bom, é agradável a tua presença, Deus. E essa escola dominical, o Senhor possa estar fazendo com que cada um de nós possamos absorver o máximo e colocar em nossas vidas para andarmos conforme a tua palavra no dia a dia, Deus. É no nome santo de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo de número 40, apenas o verso de número 4. Salmo de número 40, apenas o verso 4, que nos diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Quão bom é saber que a nossa confiança está alicerçada na palavra de Deus e na própria graça de Deus, né? E nessa graça confiante, nós vamos pedir a Deus perdão por nossos pecados, vamos pedir a Deus misericórdia por cada um de nós. Vamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia em nossas vidas constantemente e nos abençoe em todo o tempo. Como o meu Zoom não funciona no notebook, eu tenho que ver quem está na tela aqui, irmão. Só um minutinho, tá? Lica, por favor, nos leve a Deus uma oração de confissão, pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Por favor, por gentileza. Pai de amor, Pai de bondade, a Ti somos gratos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos, ó Pai, mesmo em forma virtual, ó Pai, mas como igreja, ó Pai, como o Seu corpo reunido, ó Pai. O Senhor venha, ó Pai, perdoar os nossos pecados, ó Pai, tenha misericórdia, ó Pai, do Teu povo, porque nós somos falhos, ó Pai, como humanos, ó Pai, mas devemos sempre procurar, ó Pai, estarmos mais parecidos contigo, ó Pai, procurando estar em santidade, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Pai, que nós mostra os nossos erros, ó Pai, e que nós venhamos cada dia mais, ó Pai, reconhecer e ficarmos mais parecidos contigo, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares, ó Pai, abençoa os nossos filhos e que possamos ser espelhos para eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ainda no livro de Salmos, agora no livro de número 40, no Salmo de número 42, pertinho do 40, diz assim, aliás, espera os irmãos aí, talvez alguns tenham fechado suas Bíblias. Salmo 42, apenas versículos 1 e 2. Diz assim: Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Claro que o salmista vai prosseguir num outro tipo de discurso, né, um lamento, mas ao mesmo tempo ele reconhece a grandeza de Deus na sua vida e a sua sede espiritual pela presença de Deus, né? Então, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo tudo que Ele é, né? Nos rendemos a Ele, né, em adoração, nos rendemos a Ele em louvor, nos rendemos a Ele em nossa vida, obedecendo-lhe de todo o coração. Feche os seus olhos mais uma vez nesse momento e estaremos orando ao Senhor mais uma vez. Pai de amor, Deus de graça, muito obrigado, Pai, por cada família aqui representada, muito obrigado também por aquelas que não puderam, que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa, Pai, quer seja da área ou não de risco. E sabemos que apesar desses dados, ó Pai, da OMS, todos nós somos vulneráveis, ó Pai. Claro que uns mais, outros menos, mas todos nós corremos riscos. Ainda assim, nós rogamos por misericórdia sobre nós, e não só, ó Pai, pelo caso atual, ó Pai, do Covid, mas a nossa caminhada como um todo, que possamos sempre, ó Pai, lutar contra o pecado, que possamos sempre, ó Deus, render-te graças com a nossa vida, com a nossa obediência, onde tu puseres a planta do nosso pé.
Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã fria, mas abençoada por Ti. Muito obrigado pelas chuvas que o Senhor derramou abundantemente, ó Pai, nesse final de semana, para nos abençoar, para regar a nossa terra e para nos fazer felizes, ó Pai, e ao mesmo tempo reconhecer que nós só temos a sobrevivência e a manutenção da mesma em nossa vida, por Tua graça, ó Pai, no processo da fotossíntese, no processo, ó Pai, da natureza, do Senhor que cuida, do Senhor que mantém e do Senhor que um dia nos redimirá. No nome santo de Jesus, nós assim oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu passo a oportunidade nesse instante, então, para o evangelista Dalto, que estará trazendo, né, o estudo desta manhã. Que Deus abençoe a vida dele e cada um de nós tenhamos atenção ao recado de Deus para a nossa vida. Amém. Bom dia, irmãos. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Peraí, deixa eu dar uma organizada aqui. Antes de entrar no estudo, eu queria louvar a Deus com a canção ainda, nesse momento de adoração e louvor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes que estás. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que Deus possa nos fazer descansar na sua palavra, descansar nos seus braços. Que a cada dia nós possamos confiar mais na sua existência e na eficácia do seu poder. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 20 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Eu vou pedir o pastor Samuel para ler, mas não agora, só no instante, viu, pastor? Aguenta um pouquinho aí. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Primeiro eu quero dizer que para mim isso aqui vai ser uma superação, né? Poder trazer essa mensagem hoje, olhando para mim mesmo aqui na tela. Mas talvez sirva, irmãos, de motivação para os demais irmãos que possam achar que
que não consegue fazer isso aqui. Para mim, na minha cabeça, eu não teria essa possibilidade de fazê-la. Mas essa semana eu acordei com um pensamento de tentar, porque eu sei que se nós vamos fazer um seminário, certamente nós vamos pregar para um pastor só na frente, 2 pastores, ou só os colegas, e nós temos que superar as nossas dificuldades, né? E eu sei que eu já tenho dificuldade em algumas áreas da minha vida, e eu creio que essa era uma, né, de estar na frente da tela para falar com alguém, até mesmo pelo aparelho de celular, coisa que eu nunca achei que iria acontecer comigo. Mas da mesma forma como eu achei que nunca ia acontecer de eu estar na frente da igreja pregando, onde eu tinha uma timidez fora do comum, eu estou me sentindo como fosse aquele tempo aqui hoje. Mas se eu superei há muito tempo atrás, certamente o Senhor também nos dará graça para isso hoje, na manhã desse domingo. E eu espero que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, né, da forma que Ele tem reservado para nos abençoar, como tem vindo abençoando através do pastor Samuel. E talvez a minha dificuldade maior será um pouco da interpretação de tudo, né? De se dar conta de tudo isso aqui. Mas quem está no comando é Deus, né? Não é nem o pastor Samuel, nenhum de nós aqui da igreja, mas quem está no comando de tudo é Deus. Antes do pastor Samuel ler para mim esse texto aí do capítulo 20, do 1 ao 16, onde vai falar a parábola dos trabalhadores da vinha. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos aí um pouquinho para o capítulo 19, que está antes aí. Antes de nós lermos a leitura, nós vamos entender algo aqui para nós estudarmos nessa manhã. No capítulo 19, todo o capítulo 19, aconteceram algumas coisas, né? Primeiro, nós devemos olhar que no início dele aí, Jesus ele estava vindo, né, da Galileia, ele atravessa o Jordão para ir em direção à Judéia. Ele está indo aí, então ele chega já na região da Judéia, e assim que ele vai chegando lá na região para onde ele estava indo com o seu propósito, ele já se depara logo com a quantidade de fariseus que já vem logo confrontar, procurando a respeito do divórcio, faz uma pergunta, e Jesus talvez nem desembarcou da viagem direito, já vai logo, né, sendo confrontado pelos fariseus, porque era isso que eles faziam o tempo inteiro, eles não admitiam que Jesus era o Cristo e procuraram o tempo inteiro, nós sabemos a história, para tentar destruir o ministério do Senhor Jesus. Como se isso conseguisse, né? Aí mesmo no capítulo 19 ainda, no versículo 13 a 15 aí, Jesus abençoa um grupo de crianças. Lá na Judéia, quando ele chega ali, ele abençoa esse grupo de crianças. Logo em seguida vem o jovem rico questionando a Jesus a respeito do que ele poderia fazer para herdar a salvação. E Jesus dá aquela explicação toda, e aí ele sai entristecido e não, como se diz, não tem assim um coração convertido ali no momento, porque ele estava preso à sua riqueza. E aí Jesus explica, termina o capítulo 19 explicando sobre o perigo das riquezas. Vejam só que interessante isso. Jesus explica aí o perigo das riquezas, e assim que ele termina dizendo no versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. E eu gostaria que nesse momento o pastor Samuel lesse, então agora a partir do versículo 20, do 1 ao 16 aí, o que Jesus dá de complemento nesse momento para que nós possamos entender o que aconteceu aqui. Diz assim, irmãos: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, ou seja, o valor geralmente de um dia de trabalho de hoje, que eu não sei quanto está, com base no salário mínimo. Aí diz, né? Mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém estes receberam 1 denário cada um. Porque também, aliás. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo:
Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, irmãos? Então nós vamos tentar entender um pouco sobre essa parábola aí da vinha, no contexto para nossas vidas hoje. O que é que está acontecendo? O que aconteceu ali. Diante daquilo do capítulo 19, ao que nós havíamos referido, o que acontece quando chega nessa parte justamente do jovem rico e Jesus já sabendo a avareza do coração dele. E aí ele começa fazendo uma expressão que dificilmente você se vê. Essa expressão, geralmente nós vemos a expressão assim, uma pessoa, uma dona de casa. E aqui poucas vezes você vê na palavra dizer assim, o dono de casa, né? Era como se fosse uma coisa bem estranha para nossos dias hoje, dizer um dono de casa. Nunca se falamos, sempre usamos outro termo. Mas veja que o próprio Jesus, fazendo a comparação, ele usa o dono de casa que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós precisamos prestar atenção que o versículo começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa. O reino dos céus é semelhante, ou seja, é parecido com isso aqui que eu vou dizer. É o que Jesus estava começando a transmitir para quem estava ali. É certo que não estava ali apenas os discípulos, mas toda a multidão. Se você for ver no contexto, quando ele chega na Judéia, o versículo 2 diz: seguia muitas multidões, e ele o curou ali. Jesus nunca estava só, a não ser no momento em que ele estava reservado com seus discípulos, ou então quando ele se retirava para orar. Mas o contexto nosso aqui vai nos mostrar algo parecido com a nossa realidade hoje. Está falando de trabalho, está falando de desempregados, está falando de salário. Irmãos, veja o contexto que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Nós não vamos dizer nem pelos outros países, porque os outros países devem ter uma economia, e com certeza uma economia diferente da nossa. Mas diante de uma situação que estamos vivendo hoje, da pandemia, diante de tudo aquilo que já vem acontecido, certamente o mundo inteiro foi atingido. Não possamos aqui abrir um espaço e dizer assim, não, teve um lugar que não sofreu nada, que não passou por nada, mas geralmente aqui, no nosso contexto, o mundo inteiro foi atingido por conta dessa pandemia. Mas o que eu quero chamar a atenção não é muito para isso, não. Eu queria chamar a atenção, irmãos, para algumas coisas que no nosso dia a dia, no nosso coração, parece que continua, às vezes, incomodando a nossa vida, e que o próprio Jesus parece que está presente, não na pessoa física dele, mas com certeza do Espírito Santo, nos moldando e nos fazendo ver que nós precisamos mudar algumas coisas em nossas vidas, algumas atitudes, que com tudo isso nós olhamos para ao nosso redor e parece que somos essas pessoas que têm esse coração má. Nós olhamos aqui para a parábola e nós observamos que quando Jesus termina, ele termina deixando em parênteses ou em colchetes, não sei como é que se possa usar isso, diz porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E ele começa o versículo 16 dizendo assim, últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. Foi a mesma coisa que ele terminou o 19, versículo 30, dizendo porque muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Por que Jesus está aí expressando duas vezes, mostrando duas vezes a quem Jesus estava querendo ensinar aqui? É claro que, além da multidão que estava, há em particular o ensinamento de Jesus para os discípulos, é claro. Se Jesus iria passar o ministério dele para os seus discípulos, eles dariam continuidade ao que Jesus estava fazendo e que eles deveriam continuar fazendo a respeito do reino. Certamente eles precisavam ser lapidados nessa questão aqui. E é uma coisa, irmãos, que eu quero trazer nessa manhã um tema sobre a dificuldade de aceitação dos desígnios de Deus para o nosso próximo. Esse é o tema que eu gostaria nessa manhã de falar, a dificuldade de aceitação dos desígnios de Deus para a vida do nosso próximo. Nós, às vezes, não nos alegramos muito quando o nosso próximo é uma pessoa, talvez, digamos assim, não uma pessoa muito chegada a nós, mas que às vezes dá muito trabalho, que às vezes olha ali com a cara feia. E quando alguma coisa benéfica acontece com essa pessoa, ao invés de nós nos alegrarmos, nós dizemos, bem feito. A mão de Deus lá, tá vendo? Às vezes pode haver no nosso coração esse tipo de pensamento que houve no coração dos primeiros trabalhadores que foi contratados para trabalhar nessa vinha. Porque quando o próprio
o próprio Jesus conta a parábola, ele conta que os primeiros, né, acertou com ele, e o dono de casa acertou para que um denário, como o Samuel falou aí, o salário daquela época, seria o salário justo para o dia de trabalho. E eles concordaram e foram para a vinha, porque senão eles diziam, nós não podemos ir por um denário. Eles poderiam ter recusado e dito, nós não iremos trabalhar, mas eles concordaram e foram. E aí diz que o administrador sai por volta da hora terceira e sexta, nona, e depois vai até no final, faltando 1 hora para acabar o dia, também contrata outras pessoas. Mas na dificuldade da aceitação dos desígnios de Deus para a vida do nosso próximo, irmão, eu tiro em primeiro lugar uma lição para a nossa vida, é aceitar que eu posso ser o último. Nós não queremos aceitar que podemos ser o último. Por quê? Porque às vezes a nossa atitude, a nossa ação mostra que nós estamos insatisfeitos com essa situação. Quando você chega numa fila, eu vou dar aqui um exemplo. Quando você chega na fila de um hospital, você chega na fila do banco, você chega em algum lugar que você tem que esperar e já tem uma grande quantidade de pessoas na frente, às vezes quando você chega, você é o último, você pergunta quem é o último da fila e você fica ali. Você fica torcendo para que uma outra quantidade já comece a aglomerar atrás de você para você não ficar sendo mais o último. Ou às vezes, irmãos, aconteceu já comigo de entrar em um ônibus, quando eu trabalhava aqui em 96, em São Paulo ainda, entrar em um ônibus, e o ônibus cheio, estava ali na porta, quase para cair, porque não tinha espaço. E esse ônibus ia, quando chegar próximo do Tietê, ele quebrar. E aí, então, falou assim, passa todos para o outro ônibus. Eu era o último, eu passei a ser o primeiro a entrar no ônibus que vinha atrás. Olha que coisa interessante. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos questionando essas coisas. Como é que Deus trabalha? De que forma Deus trabalha na vida do nosso próximo, do eu mesmo, do meu parente, de alguém que está próximo a nós, que nós às vezes não ficamos satisfeitos. E é por isso que Jesus está dizendo, gente, olha, porém primeiros podem ser últimos e últimos primeiros. Não importa a ordem, o que importa é que nós, como servos do Senhor, precisamos nos alegrar, precisamos fortificar a nossa fé com aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, o salário do céu será um só. O salário do céu, a salvação, não terá prioridade para dizer assim, não, fulano, não, porque o pastor que jubilou, ele vai ter um salário melhor lá no céu, a casa vai ser mais arrumada dele, a de Adalto como evangelista ficou mais... Não, não terá isso. O salário será um só. E aqui a parábola deixa bem claro que Jesus estava tentando ensinar os seus discípulos com esse coração amadurecido, de que não se invejassem, que não ficassem tomando partido por essas questões, a maneira como Deus trabalha, como Deus fez, ou como Deus vai fazer na vida do ser humano, isso é uma questão dele. E a segunda coisa que eu vejo, querido, na dificuldade que nós temos de aceitação dos desígnios dele para a vida do nosso próximo, querido, é aceitar que Deus está fazendo a coisa certa. Aí você fica perguntando, mas será que Deus está fazendo a coisa certa mesmo, Adalto? Nós começamos a questionar ao nosso redor em tudo que Deus faz. Será que Deus não está sendo injusto comigo? Eu trabalhei a vida inteira no ministério e de repente chegou alguém ontem aqui, o cara já é o pregador dos jovens, dos adolescentes. Nós começamos a questionar e fazer comparações no nosso ministério como se nós fôssemos o conselheiro de Deus. Eu vejo, queridos, que Deus tem tentado amadurecer a nossa mente com muitas coisas e nós muitas vezes com o nosso orgulho, às vezes com o nosso egoísmo, temos atrapalhado a nossa própria vida, não de Deus, mas atrapalhado a nossa própria vida com esses pensamentos ruins, talvez, que possam existir no nosso coração. E eu penso que essa mensagem não é dirigida simplesmente para os irmãos, mas para mim mesmo. Eu preciso a cada dia me lapidar, eu preciso a cada dia olhar que eu estou na frente, mas eu posso estar lá atrás, eu olhar que eu estou lá atrás e depois Jesus colocar na frente. Então são coisas que não importa a posição que nós estamos, o que mais nós devemos fazer é nos apegarmos ao que Deus tem reservado para cada um de nós, que é o salário da vida eterna. É claro que o próprio Deus aqui é o dono da vinha, o dono de casa, que enviou Jesus, o seu administrador, para contratar os trabalhadores para a vinha, que era nós que receberíamos o salário da salvação. Essa parábola é o sentido real dela, mas o principal aqui que eu vejo para mim na vida, do que Jesus queria dizer, era lapidar os seus discípulos com esse amadurecimento, de que últimos poderiam ser primeiros e primeiros serão últimos. Em outra ocasião, Jesus questionando com esses mesmos fariseus e judeus lá, e os sacerdotes, eles começaram a questionar coisas desse tipo. E o próprio Jesus, tentando mostrar a realidade da coisa, ele diz, olha, porque muitos meretrizes e publicanos precederão o reino do céu. Jesus está dizendo, eles entrarão antes de vocês, porque vocês estão
até agora questionando, vocês estão até agora sendo zeladores da lei, mas publicanos e fariseus estão se convertendo a mim, entrando no reino. Jesus dá essa explicação mostrando que precederiam prostitutas, meretrizes e publicanos precederiam o reino dos céus, porque reconheceram a sua limitação, porque reconheceram os seus pecados e estavam agora aos pés de Jesus e caminhando com ele em rumo ao céu. Mas uma outra coisa que eu posso perceber ainda nessa aceitação, questionando sobre o que Deus, na verdade, está fazendo é a coisa certa, nós ficamos questionando, será que Deus é isso mesmo que Deus quer? Será que é isso mesmo que Deus reservou? Olha só o versículo 9, 10 e 11 aí. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Olha só. Às vezes, pode acontecer isso com a gente. Nós que somos empregadores, ou que somos trabalhadores no Nordeste, nós contratávamos alguém para ir trabalhar na roça e alguém ia já meio-dia ou mais tarde e geralmente as pessoas não pagavam o mesmo salário. Quem trabalhou só uma tarde recebia só pela tarde. Quem trabalhou o dia todo receberia por o dia todo. E quem trabalhava 1 hora receberia por 1 hora. Olha só que diferença nós podíamos talvez hoje querer colocar isso e empregar isso para as nossas vidas hoje, né? Não, fulano, a pessoa não merece. Porque já temos aqui há tanto tempo trabalhando, né? Você vai dizer assim, eu tenho 50 anos de ministério, que alguém chegou aqui só está 1 ano e agora já vai receber o mesmo que eu. Mas, e aí vem os questionamentos, será que Deus está fazendo a coisa certa? Nada, irmãos, eu quero aqui insistir que nada foge do controle dele, nada é fora do contexto de Deus para as nossas vidas. Nada, absolutamente nada. A coisa mais absurda que você acha, não foi Deus que fez, foi. Se Deus é quem está no comando, você pode ter certeza que ele sabe o que está fazendo. Agora, nós, às vezes, não sabemos o que Deus está fazendo e nós começamos a questionar a nós mesmos, as pessoas e o próprio Deus, que isso se tornaria pecado. Outra coisa que me chama a atenção ainda, queridos, é que não tinha um sindicato dos trabalhadores, não tinham, né, coisas parecidas assim para resolver o problema desse povo aqui, né? Mas eu vejo aqui o próprio dono de casa abrindo um espaço para abençoar outras pessoas. Ele tinha a porção, ele tinha o recurso, ele contrata os que estão desempregados, ele poderia ter fechado na primeira chamada os que iam trabalhar durante o dia, mas ele continua insistindo durante as horas do dia, investindo nas pessoas, ele continua procurando os desocupados, aqueles que estavam talvez desempregados. Certamente, gente, você já viu uma pessoa desempregada comer bem, viver bem, sem ter com que comprar o alimento? Imagine que essas pessoas, a comparação que o próprio Deus, que o próprio Jesus faz agora é disso, de nós olharmos para os pobres, de nós olharmos para alguém que está necessitado e, por que não? Já está tarde demais para chamar alguém, já está tarde demais para mim abençoar alguém, já está muito tarde, já passou. Irmãos, o próprio Jesus ensina que nós devemos o tempo inteiro investir na vida do nosso próximo, daqueles que precisam. Veja que ele vai e chama para assalariar, independente da hora que fosse. Já faltava só 1 hora para acabar o período e ele ainda vai à procura, ainda procura um outro grupo e diz, por que vocês estiveram aqui? Por que vocês não foram trabalhar na vida? Nós estivemos desocupados o dia todo porque ninguém nos contratou. Ele diz, e de vós também. Esses homens poderiam da parábola para dizer, nós não vamos mais, já acabou o dia, e fazer o que lá mais? Mas eles ainda vêm, isso mostra que Jesus, até o fim do seu ministério, na cruz do Calvário, ainda na última hora, ele ainda chama alguém que já estava morrendo lá, o ladrão da cruz. Significa para nós que nós devemos investir no reino até o dia da sua volta, em todos os momentos da nossa vida. E aqui a ação, queridos, é uma ação fora do comum, não era normal. O dono de casa aqui, ele resolve dar aos últimos que trabalharam pouco, o mesmo tanto dos que trabalharam muito. E volto a dizer que nós não devemos questionar por que ele fez isso. Mas nós, como servos do Senhor, devemos dizer assim, se eu estou aqui lutando pela minha vida eterna, não importa o tanto de trabalho que terá para mim, não importa o que eu vou fazer, não importa quanto tempo eu tenho de igreja. Uma coisa, às vezes, irmãos, também é de chamar a atenção, se Deus está fazendo a coisa certa. Muitas vezes alguém, digo isso na própria igreja, nós temos essa liberdade de falar isso, às vezes pessoas que muito tempo estão nas igrejas servindo ao Senhor, é diácono, vai passar para presbítero, vai ser um pastor, não sei, mas está num cargo que às vezes
ali Deus tem usado ele naquele cargo. E é ali que Deus quer ele o dia inteiro para trabalhar. E de repente chega outro alguém que o próprio Deus quer dar um cargo, uma posição a mais. E quando Deus quer dar a posição a mais àquela pessoa, o outro que está ali, há tanto tempo, Senhor, eu estou aqui na fadiga do dia e o Senhor vai colocar alguém na minha frente. Irmãos, isso é de nós olharmos para essa parábola e perceber que o reino é de Deus. O reino não é meu, não é seu, o reino é de Deus. Ele faz conforme a vontade dele para as nossas vidas. Ele usa e põe cada um na posição que ele quer. Se ele quer alguém para ser presbítero, ele vai chamar para presbítero. Se ele quer alguém para ser diácono, vai ser diácono. Se ele quer alguém para limpar a igreja, ele quer chamar alguém para limpar a igreja. Se ele quer alguém para ser pastor, ele vai chamar alguém para ser pastor. E assim sucessivamente estamos trabalhando para um dono de casa que resolveu nos assalariar da forma dele. Amém? Eu deixo também ainda aqui para finalizar, né, na dificuldade, irmãos, de acreditar, de aceitar os desígnios de Deus para a vida do nosso próximo, é aceitar o funcionamento da graça de Deus na vida das pessoas. O funcionamento da graça de Deus na vida das pessoas é algo que nós devemos perceber. Nós temos uma escala no nosso coração de comparações. Eu volto aqui para mostrar que o filho pródigo, por exemplo, o filho mais velho da parábola do filho pródigo, aquele moço teve uma atitude parecida com essa desses homens. Ele teve uma atitude egoísta. Ele disse: Senhor, meu pai, tanto tempo eu estou na tua casa, pai, tanto tempo eu te sirvo, meu pai, tanto tempo eu trabalho, o Senhor nunca me deu um cabrito, agora vindo esse teu filho mais novo, aqui pega, dispersa os teus bens com meretrizes e faz, e tudo que fizer, nós já conhecemos a parábola, dispensa comentar, mas a atitude que ele tem no coração é uma atitude, às vezes, egoísta nossa que temos. Nós, às vezes, temos essa atitude de pensar e achar que as coisas não funcionam da forma que os presbíteros dizem, da forma como o pastor quer, mas que tem que ser da forma que eu quero. E nem sempre, irmãos, isso não vem de Deus. Eu falo isso do fundo do meu coração, que quando nós tivermos essa atitude no nosso coração, de nós não nos alegrarmos com a atitude de Deus na vida de um próximo, certamente nós estamos sendo egoístas. Certamente nós precisamos ser lapidados. E eu acredito do fundo do meu coração que a lapidação do Senhor, por esta palavra nessa manhã, vem de nos mostrar que nós poderemos ser primeiros ou nós poderemos ser últimos. A verdade é que nós somos servos do mesmo dono de casa, que é o próprio Deus. E, para finalizar, queridos, eu queria que você tirasse suas conclusões diante daquilo que Deus falou no nosso coração, na nossa realidade, né, de que os discípulos foram lapidados ali, os discípulos ouviram aquilo que Jesus falou, os discípulos empregaram para suas vidas, e eles certamente não discutiram mais ali sobre quem é ou quem não é, porque até dois deles quiseram, né, estar próximo, queriam estar um do lado e outro do outro. Não sei se foi a mulher de Zebedeu que chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, eu vou te pedir uma coisa, quando chegar lá no teu reino, eu quero que você coloque um filho meu, um do lado e outro do outro, como se tivesse assim uma prioridade para alguém. Eu acho que foi a mulher de Zebedeu, se eu não me engano. Mas ela pede que Jesus diz: olha, se tu soubesse o que tu está falando, tu não sabe o que tu está falando. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça e lá no reino não terá isso. Mas, queridos, pense nisso nessa manhã, com todo o carinho, desse recado de Deus para as nossas vidas. Não importe com o progresso de quem quer que seja, se alegre com isso. Saiba que você é herdeiro do mesmo salário. Saiba que o teu salário será, você pequeno, terá o mesmo salário daquele que é grande. Mas o salário será nivelado. A salvação ela é nivelada para todos nós. Não haverá prioridade, lugar especial para A ou para B. Todos nós estamos no nível de Deus, no nível da alegria. Nós vemos aqui a ação do dono de casa em ter essa alegria de poder pegar o seu bem para distribuir para todos de igual modo. Ele teve essa compaixão, e Deus tem essa compaixão de nós, e Deus teve essa misericórdia de nós, de nos dar o salário mesmo sendo... Olha, se você for olhar, se nós formos olhar para nós entendermos melhor aqui fechando, veja que um bandido, por exemplo, um cara que matou, estrupou, tocou fogo na família, não sei o quê, e depois essa pessoa se converte. Olha o tamanho da carga que ele tem, se formos nivelar as coisas. Aí você nasceu e se criou na igreja, sempre foi crente desde pequenininho, e aí chega um nível, o dia do juízo, todos nós teremos o mesmo salário. Esse que cresceu servindo ao Senhor o tempo inteiro, na fadiga do dia, se resguardando e tudo mais. É a mesma coisa daquele pecador que fez tudo isso e se arrependeu e Jesus salvou. O nível será o mesmo. O salário será o mesmo, que é a salvação. Então, que Deus nessa manhã possa nos ajudar. Deus nessa manhã possa nos fazer entender que o reino é dele, a casa é dele, o projeto é dele,
Jesus é o administrador dele para as nossas vidas e certamente ele vai nos chamar para cada um dizer assim, olha, venha para receber o seu salário. E se você for o último, e se você for o primeiro, não interessa, não terá questionamento você dizer assim, eu fiz tanta coisa a mais. E recebi o mesmo tanto que o pastor, recebi menos que o pastor, recebi menos que Adalto, recebi mais que Beto, recebi mais que Milson. Estou falando pelos que eu estou vendo aqui na tela. Mas, assim, todos nós teremos um único salário, que é a vida eterna. Que Deus, nessa manhã, possa nos abençoar e possamos perceber a bondade de Deus em nos abençoar, independente de que somos, o que pensamos ou o que fazemos. Ele nos dará o salário por igual. Que Deus nos abençoe. Pastor Samuel. Ok, irmãos, que Deus abençoe cada um de nós, como já abençoou por meio da palavra dele, trazida pelo evangelista Adalto, palavra abençoada, palavra especial de encontro a cada um de nós, pela graça de Deus, mostrando a justiça generosa do nosso Redentor Jesus Cristo, né? Que não há mais salvo, nem menos salvo. Isso que, né, foi bem colocado pelo evangelista e aplicável para a nossa vida, com realidades do dia a dia e, é claro, acima de tudo, lembrando o ladrão da cruz, dentre muitas outras coisas especiais para a nossa vida.